Olá pessoal, eu sou o professor Randall Mesquita, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Gestão na Prática, o podcast do curso de administração do Centro Universitário Cristos. O projeto Gestão na Prática tem como principal objetivo aproximar o curso de administração à nossa comunidade acadêmica, ao próprio mercado de Fortaleza, trazendo o know-how prático, o know-how empreendedor e, sobretudo, a aplicação do contexto da extensão do curso de administração. Em cada edição, a gente convida um expoente do nosso mercado, do mercado cearense, para dividir com a gente a sua jornada empreendedora, alguns cases na construção do profissional e principalmente na elaboração do business, como é que o negócio foi constituído e quais são as referências desse convidado. No programa de hoje, nós teremos Daniel Demétrio, economista de formação, hoje uma das referências em inovação, âncora do programa Inovação da Jangadeiro, sócio da Multi Investimentos, que tem a chancela XP no nosso mercado, que trabalha com produtos financeiros e que vai trazer para a gente hoje um pouco da sua jornada empreendedora, dividindo com os alunos do curso de administração toda a construção desse perfil empreendedor. Daniel Demétrio, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo ao Centro Universitário Cristos. A casa é sua. Professor Randall, prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu gosto demais de estar próximo à academia, ainda mais aqui na Unicristos, que é a minha casa, né? Eu estudei muitos anos no Colégio Cristos. Tenho muita gratidão pelas pessoas, pelos professores que me acompanharam ao longo de tantos anos. Então, um prazer enorme estar aqui, principalmente sendo aqui na Cristos, batendo esse papo aí com a turma de administração, mas muito bacana, prazer estar aqui contigo. Que bom, foi até, assim, eu confesso, Daniel, que você me surpreendeu positivamente com a agenda, sabe? Eu na hora que eu joguei ali a data, vamos gravar tal dia, você, opa, tô dentro. E aí eu senti que o fato de ser na Cristos pesou aí na decisão, né? Professor Randall, a agenda realmente é um negócio complexo, né? Eu perco, de fato, muitas horas do meu dia organizando a agenda. E eu estou indo para São Paulo amanhã e realmente essa semana está muito puxada. Mas é aquela velha história. Eu sou muito apaixonado por educação, né? E consegui reagendar aí para... hoje os compromissos para pela manhã, a gente está aqui à tarde. Então é um prazer muito grande bater esse papo aqui com os alunos, trocar ideia. Realmente é um ambiente que me fascina. Tenho muita motivação, muito propósito por educação. Então realmente aí é a prioridade na minha agenda estar aqui batendo esse papo com você. Que bom, cara. Já te agradeço mais uma vez a disponibilidade. E já começo falando dessa construção do profissional Daniel Demétrio, economista de formação. Isso. E como é que foi a construção, como é que foi aí essa jornada do Daniel, que hoje se divide aí entre o executivo da M7 Investimentos, o âncora do programa Inovação e Negócios, enfim, você produz conteúdo também para os clientes, inclusive, do teu negócio. Como é que foi essa tua jornada na construção do profissional que hoje você é no mercado? Professor Randall, eu sempre fui muito apaixonado por economia, sempre gostei muito de história e tinha a curiosidade de conhecer como aquela realidade tinha chegado àquela situação real ali naquele momento, historicamente falando. E aí eu não tive dúvidas quando fiz vestibular de economia, fiz lá na FEAC, lá na Federal. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz 2 MBAs, fiz um MBA em gestão e marketing e mais recente fiz um MBA de gestão financeira, controladoria e auditoria, coisa mais técnica, acho que complementa bem a nossa atividade. E eu sempre quis muito trabalhar em banco, na parte financeira, E eu sempre fui muito apaixonado pelo mercado financeiro e quando eu comecei aí, meados dos anos 90, final dos anos 90, passa rápido, eu queria banco. Você não tinha muita opção de casas de investimento na época, assessorias financeiras, consultorias financeiras na época. Então você tinha muitas agências bancárias e tal.
Então eu fui para banco, né, e aprendi muita coisa em banco, muita coisa, mas eu não gostei do modelo bancário, né? Assim, até falando um pouco de administração, e aí não é culpa de banco não, mas eu acho que o modelo bancário ele não foca o cliente. Eu acho não, eu tenho certeza. Né? E aquilo me incomodava, porque eu percebia esse conflito de interesses, professor. Na época eu treinei muito novo, mas eu percebia que o foco dos bancos era batimento de meta, era atender às demandas da matriz, e o cliente não era o foco. Aquilo me incomodava, eu me impacientava com aquele modelo. Nada pessoal, gerente, não é isso. E aí eu saí de banco. Eu tive a proposta para ir para São Paulo, tentadora. Né? Eu era muito novo e era uma proposta financeiramente, né, muito boa. Mas o que me atraiu muito nessa proposta era que você assinava um contrato com um banco de 10 anos. Era o Banco Sudameris na época. E aí tinha um MBA in company lá, que era todo um processo a longo prazo, que envolvia muita educação. Mas como eu era insatisfeito e eu não tinha crença no modelo, eu não comprei o modelo para eu poder vender, sabe? Sendo bem sincero. E aí eu saí que aquele para mim não fazia sentido. E aí eu fui empreender, né? Montei o meu próprio negócio. Isso aí já faz 27 anos, né, que o negócio persiste até hoje. Né? Na área financeira, com um grande amigo de infância, que é o Nisabro Fujita, que hoje é o CEO da nossa operação. O Nisa é o CEO da operação hoje. E a gente montou o negócio há quase 30 anos. O negócio começou, nossa expertise era crédito, ainda hoje crédito. Só que era um modelo focado, professor, na época, sempre amparado em investidores. A gente sempre teve muitos investidores perto. E a gente, nós gostávamos muito dessa aproximação, porque são investidores muito grandes, muito com nível de qualificação muito alta. E aquilo me dava um conforto muito grande, porque nos tirava sempre da zona de conforto. Então você tinha que atingir, nosso negócio muito pequeno, e para eles então mínimo, né? Mas a gente, por fazer parte dos respectivos grupos, a gente precisava manter o mesmo processo de governança dos grupos os quais a gente estava inserido. Então aquilo era uma certeza para a gente de constante qualificação, governança, a gente sempre gostou muito disso. E aí o negócio foi crescendo, em 2009, nós montamos um fundo de investimento em crédito. Esse fundo tem até hoje, tem um track record bem bacana de performance e tal. Sempre aqui no Ceará? Aqui no Ceará. O foco aqui no Ceará, mas a gente sempre, desde muito cedo, a gente expandiu a operação pelo Nordeste. Então a gente sempre teve em Recife, Teresina, Natal, desde muito cedo a gente tinha cliente, relacionamento, contatos nessas áreas. E chegou um momento em 2015 que nós tivemos uma aproximação da XP, uma cold call mesmo, eles ligaram, né, para a gente, porque eles têm uma área de expansão, né, a XP. Não somente a XP, esses bancos, essas instituições financeiras têm uma área de expansão. E aí eles nos ligaram convidando a gente para ter um escritório de assessoria de investimento em 2015. Aquilo fez total sentido, porque a operação de crédito estava andando super bem, já era uma operação longeva, né? Então tinha espaço, nós tínhamos recursos humanos, tempo e um desejo de estrategicamente diversificar um pouco a nossa operação dentro da área financeira. E aí a operação da parte de investimentos começou em 2016, né, com a XP, passa rápido. E aí a gente tem hoje essas operações ambas totalmente integradas, né, são operações distintas, né, tem um Chinese Wall que precisa ser respeitado, né,
uma segurança e uma priorização às boas práticas, mas são operações que têm muita sinergia, professor, né? Tem muita sinergia. Você tem uma área de investimento, você tem uma área de crédito, tem muita tecnologia envolvida, criou um aquário de pessoas físicas muito grande na nossa operação de consignado privado que nós temos. E aí criou um ecossistema muito grande, são operações distintas, mas que tem uma sinergia muito grande entre si, fundamentalmente para tornar a experiência do cliente melhor, né? Que esse é o nosso foco, é tornar a experiência do cliente melhor, através de uma gama de produtos e serviços ampla dentro da área financeira. Então, desculpa aí se eu me alonguei, mas é mais ou menos um pouquinho da nossa história. Não, massa, é isso. E aí vem aqui duas perguntas nesse sentido. Primeiro é que, se não fosse a XP, né, batendo na tua porta, né, trazendo aí, né, essa proposta de vir para cá para o Ceará, vocês os representando como escritório de investimentos, assessor de investimentos, vocês teriam pensado também em uma proposta, se não fosse a XP, se viesse alguém com a mesma musculatura, né, com a mesma penetração de mercado, ou o fato de ser a XP fez diferença em ter aceitado aí a proposta? Professor Randall, na época, hoje você tem algumas instituições que têm esse produto da plataforma de investimento aberta, né? O BTG faz isso, o Safra faz isso, a XP foi a pioneira, criou esse mercado, o Guilherme Benchimol, que talvez seja um dos maiores cases de empreendedorismo que eu conheço, né? Ele criou esse mercado. Então, na época, apenas a XP fazia isso. Você não tinha outra opção, né? E lembra que eu te falei no começo que eu era muito crítico do modelo bancário, né? O modelo bancário, um banco, o seu gerente do banco, ele não te oferta produtos de outros bancos, né? Ele sempre vai oferecer produtos do próprio banco. E não necessariamente o produto dentro de um banco é o mais adequado para aquele perfil de cliente, não necessariamente. E isso me incomodava, né? Lembra que eu te falei no começo? Uhum. E aí, quando a XP veio convidar a gente para montar uma operação aqui, professor, foi igual assim a um bálsamo na minha alma, porque é muito prazeroso você atender um cliente, seja uma família, uma empresa, você verificar o perfil daquele cliente e dentro do mercado financeiro inteiro, independente de bandeira, de ser banco A, B, C, XP, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, independente do banco, você buscar um produto, encontrar soluções adequadas ao perfil daquele cliente. Isso sim, falando aqui de administração, isso sim é, de fato, foco no cliente, né? O modelo bancário não é assim. Então, essa minha insatisfação com o modelo bancário alguns anos antes, eu carregava isso comigo. E nessa época, 2000 enfim, eu lembro que nós estávamos sendo muito demandados pelas pessoas. Foi na época que a taxa de juros estava muito baixa, o setor bancário se consolidando, né? E aí o serviço ao cliente, naturalmente ele vai piorando, né? Sim. Quando poucos entes, né, dominam a oferta de um produto ou um serviço, geralmente quem paga o pato né? Isso tende à ineficiência, quem paga o pato é o cliente. Então, coincidentemente, a gente estava sendo muito demandado por investidores, clientes, amigos, e a gente não tinha soluções. Então, realmente, para mim, foi uma libertação, né? Quando a XP veio sugerir esse modelo da plataforma de investimento aberta, onde o foco é o cliente, né? Então, na época, não tinha outra solução nisso aí. Agora, algum tipo de inovação, professor Randall, naquela época, nós faríamos, porque a gente estava muito incomodado, já estávamos analisando o mercado de um modo geral. Então, assim, eu não sei se
seria exatamente a mesma coisa, se nós iríamos eventualmente na XP para abrirmos, até poderia acontecer. Poderia acontecer o caminho contrário, né? Mas algum tipo de inovação era muito necessário fazer naquele momento. E aí eu vou fazer um parêntese aqui nessa sua apresentação, Daniel, exatamente porque o livro Na Raça, né, o do Guilherme Benchimol, que conta um pouco dessa jornada dele, né, principalmente o início do projeto XP. E aí, para quem está nos assistindo agora, os meus alunos de finanças, inclusive, tem esse livro como literatura complementar na disciplina, né? E a gente traz um pouco ali de conteúdo não técnico. Que legal. Né? Mas o Na Raça está lá entre as sugestões de conteúdo não técnico. E aí faz muito sentido o que você está dizendo, Daniel, porque um dos motivos da XP, né, ter nascido foi exatamente essa inquietação do próprio Guilherme com o modelo de negócio bancário, que foi a jornada dele começa dentro de um banco tradicional, um bancão tradicional. A saída dele do Rio para Porto Alegre, né, exatamente motivada por essa insatisfação, por essa inquietação no modelo. E lá no Rio Grande do Sul começa, né, o projeto XP, trazendo como principal diferencial do mercado o cliente como foco. Né, e aí faz muito sentido o que você está dizendo, né, o match ideal com a M7 Investimentos é quando eles te procuram, né? A gente tem uma cultura muito alinhada com a XP, né? Assim, eu gosto muito do Guilherme. Sinceramente falando, um dos maiores... Eu tenho muito medo de superlativos, né? O melhor, o pior. Mas, sem dúvida alguma, o Guilherme Benchimol, fundador da XP, é um dos maiores cases de empreendedorismo que eu conheço, professor. E o que eu gosto muito do Guilherme é que o Guilherme ele tem muito propósito envolvido, né, no trabalho dele. O trabalho que o Guilherme faz com a educação financeira é absurdo. Né? Então, assim, e uma das coisas que me faz muito feliz no meu trabalho é esse alinhamento cultural que eu tenho com a XP. A gente tem uma cultura muito alinhada. Né? E é muito prazerosa as conversas, a gente... Então, assim, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte do ecossistema. E aí, já entrando nessa segunda parte, né, do nosso bate-papo, Daniel, o que é hoje, né, a M7 Investimentos, né, o que vocês fazem de fato, né, qual o produto que vocês entregam para o mercado, e em que sentido a XP agregou, né, a esse projeto de empreendedorismo que vocês criaram aqui, né, no Ceará, e que recebeu essa energia com essa sinergia da XP. Então, o que é a M7 Investimentos, o que é que vocês entregam, né, e como a XP, né, acrescentou ali, complementou esse projeto? Professor Randall, a M7 hoje é uma empresa que ela tem aproximadamente 2,5 bi sob custódia, né? A gente tem uns 200 milhões, mais ou menos, em crédito, nessa vertical de crédito. E tem 2 bi e alguma coisa, contando com os valores de clientes offshore, tem em torno de 2 bi e 300, 2 bi 200 e pouco, na parte de investimentos, né? E o que a gente... Eu só penso no meu cliente. Assim, eu tenho até vergonha de dizer, mas se você me perguntar quanto a M7 fatura hoje por ano, eu vou acertar, mas vai ser uma coisa aproximada, isso não me move. Então, assim, eu passo o dia inteiro pensando, professor, como é que eu posso atender o meu cliente cada vez melhor. Então, assim, tornar a experiência do nosso cliente melhor é o que me move, ponto. Então, o que é a M7 hoje? A M7 tem duas verticais básicas de operação. Ela tem uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. E a gente acredita, professor, que um cliente, ele fica muito melhor atendido, ele é muito mais feliz quando ele encontra soluções na área financeira, por exemplo, que é a nossa área, em um só lugar. Então, por exemplo, ele tem uma solução lá de crédito, através dos nossos fundos de crédito. Ele tem uma alocação de gestão, de caixa, de investimentos, pela nossa vertical de investimentos, que é com a XP.
né? A gente tem uma área lá de estruturação patrimonial, então a gente pensa muito no futuro, sucessão, porque às vezes na parte de investimentos, por exemplo, você sofre muito, no bom sentido, acho que o termo não é esse, mas há um desafio muito grande na gestão ali do caixa, né, no caixa de família e tal. Né, um mercado muito volátil, né, e o cenário muito desafiador. E as pessoas esquecem muito de uma organização patrimonial da sua vida, né? De sucessão, às vezes tem 1, 2, 3 imóveis soltos. Então a gente pensa muito em ter uma área lá de organização patrimonial, que a gente cola nisso. Então a M7 hoje é uma empresa de soluções financeiras. Na nossa vertical do crédito tem uma área específica lá de consignado privado, né, que a gente faz convênio com empresas privadas e você tem acesso aos funcionários daquelas empresas e a gente oferece crédito descontado em folha para aqueles funcionários, sempre trabalhando em conjunto com o setor de pessoas de cada empresa, de cada grupo. Isso está bem alinhadinho, né, com o RH, né? Super alinhado com o RH e porque cada empresa tem a sua política com as pessoas. Mas a gente criou nós criamos, um aquário aí de 90 mil pessoas, né? O somatório dos funcionários das empresas que a gente estabeleceu o convênio é um total de 90 mil pessoas. Vai para 130, 140 no final do ano, 40 mil. E a gente usa a nossa plataforma de tecnologia, a gente tem uma plataforma de tecnologia lá, professor Randall, que é muito robusta. Né? Já faz uns 5, 6 anos que a gente investe pesado com tecnologia, a gente prioriza muito isso. E a gente, através da plataforma da gente própria de tecnologia, a gente, dentro desse aquário do consignado privado, a gente oferta educação financeira gratuita, com conteúdos financeiros totalmente desenvolvidos junto com a academia, junto com as universidades. Né? Então a gente podia ver como é que podia envolver a Cristos nisso, porque é um propósito que nós temos de educação financeira muito forte. Então, na minha cabeça, assim, nós entendemos que aquilo ali é um ecossistema, tá certo? Que a gente oferta educação financeira, a gente... Você tem um marketplace ali digital, um shopping digital, que você oferece produtos que podem ser úteis para a totalidade desse aquário, independente, professor, se ele acessa a nossa oferta de crédito consignado ou não. A taxa de juros é muito barata, porque o funding para essa operação são os nossos fundos de crédito. E fundo de investimento em crédito, ele não tem o IOF, ele tem a isenção do IOF. Legal. E a gente repassa essa vantagem para o consumidor final, né? Então, assim, é um produto muito barato. A pessoa que acessa a nossa plataforma de tecnologia, ele pode ir na loja de crédito, digamos assim, mas ele tem lá conteúdo de educação financeira, ele pode ter lá conteúdo de... nós temos um convênio estamos vendo um convênio com a Unimed, Fortaleza, para poder vender seguro lá, acessível, o cara paga em várias vezes, né, descontando em folha. Então você cria aí aí você já cria um outro negócio, né? Então a M7 é isso, vertical de crédito, de investimento, estruturação patrimonial, tem a operação do consignado que está ficando que está ficando grande dentro do nosso negócio. Muita tecnologia envolvida. Agora, o foco é sempre o cliente. Sempre o cliente. Então, nossa meta, nosso grande objetivo, repito, é tornar cada vez melhor, professor, a experiência do nosso cliente. Legal, cara. E aí, esse é o podcast Gestão na Prática, do curso de Administração, né, da Unicristos. E aí, Daniel, na chamadinha do nosso episódio de hoje, eu até coloquei para os alunos que tem aquela afinidade com finanças, né? Disse, olha, sua oportunidade de entender um pouco melhor, um pouco mais até, né, dessa área tão importante, né, na formação do administrador. E aí eu queria aproveitar também, né, a sua visita hoje
né? O mercado como um todo, ele olha, a sociedade inclusive olha para o consignado, né, com certa ressalva, né? Talvez pelo que existe a um preconceito. Isso, preconceito. A mídia traz, né, um lado você obscuro. vai endividar o funcionário, vai endividar as pessoas. E aí, com um pouco mais de leitura, Daniel, você percebe que ao contrário do que se publica, né, o consignado chega a democratizar de uma forma muito interessante o crédito que eventualmente aquele colaborador não teria via outros canais. E aí entra um papel importante, né, de empresas como a M7, que navegam nesse oceano, né, e que percebem, além da oportunidade de negócio, um papel ali de propósito, né, muito mais importante. Tão importante quanto o próprio mercado. Então, acho que falta aí falta leitura, né, conhecimento do produto. Né? Professor, sabe o que é que eu acho? Eu acho que o mercado financeiro, agora eu vou dizer um negócio polêmico, eu acho que o mercado financeiro está muito mais preocupado em endividar as pessoas. Tá Você entende que há essa intenção aí? Rapaz, eu não sei se é uma intenção, mas é a história do modelo. O modelo tradicional de funcionamento do mercado financeiro estimula que as pessoas se endividem, né? E essa situação ela aparece muito forte na questão do produto consignado. Porque, teoricamente, tem um consignado público, né, que não é muito o nosso foco. Acho que uns 10 a 15% do nosso empréstimo consignado é de áreas públicas. O nosso foco é área privada, mas o público vem naturalmente, né? A gente se coloca em algumas empresas públicas como uma opção adicional para o funcionário público ter acesso ao nosso crédito. A gente não é exclusivo de nenhum lugar e a gente se credenciou recentemente em algumas áreas públicas para sermos uma opção. Mas voltando aqui ao nosso assunto, eu acho que o setor financeiro ele está mais preocupado em endividar as pessoas do que propriamente ensinar as pessoas a terem acesso a uma coisa muito saudável e salutar, que é o crédito. Né? O problema do crédito é o seguinte, a gente estuda muito isso em finanças, né? O crédito é muito saudável. É muito saudável. Necessário até, né? Necessário, né? Ninguém banca uma operação, falando de empresa, ninguém banca uma operação sozinho com recurso próprio. É muito mais caro, né? Só que o crédito, a partir de um certo momento, ele faz mal. A curva de eficiência, até de custo para a sociedade, ela cai muito. Mas, voltando ao modelo bancário tradicional, eu repito, eu acho que o modelo ele quer endividar mais as pessoas, as empresas, do que propriamente estabelecer uma relação saudável do dinheiro com as pessoas, com as empresas, e aquela coisa sustentável. O que acontece é que, infelizmente, o nível de endividamento das famílias, professor, é absurdo, assim, A grande maioria das famílias brasileiras estão com endividamento muito relevante, né? E por isso que a gente entra com essa educação financeira, independentemente se a pessoa concede, se a pessoa acessa ou não a nossa oferta de crédito, né? Mas isso é uma conversa mais longa, mas eu acho que o crédito consignado é um crédito saudável, porque ele é autoliquidável, né? O governo estabelece alguns limites que a pessoa pode comprometer o seu salário. E o que acontece é que, infelizmente, essa pessoa já está muito endividada. Ela está endividada no cartão de crédito, a não sei quantos % ao mês, 12%, 15% ao mês, ou mais até. Cheque especial. O cheque especial, aquele agiota ali de porta de fábrica, que é muito comum, né? E o crédito consignado é bem mais barato do que isso, bem mais barato. Você tem um prazo muito grande para pagar, né? E algumas instituições, como é o nosso caso, não quero que fale da gente, mas você tem acesso à educação financeira,
a forma como as pessoas podem lidar melhor com o dinheiro, né? Que você ainda tem essa questão psicológica da relação com o dinheiro. Mas, de fato, existe esse preconceito, um tabu, que um dos propósitos que eu tenho dentro do meu amor pela educação financeira é quebrar esse tabu e enfrentar esse assunto, né, de frente mesmo, assim. Ainda bem que você tocou nesse assunto, que é muito importante isso. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda, né? Eu quero só, me ocorreu aqui, Daniel, um resgate. Eu tenho uma aproximação também com a CDL de Fortaleza, né? E ali a CDL tem alguns projetos interessantíssimos. Um deles chama-se Feirão Limpa Nome. E aí, que é, como o nome sugere, né, é um momento onde aquela família ou aquele cidadão endividado ele tem a oportunidade de renegociar, né, suas dívidas. E aí é puramente a aproximação entre credor e devedor, um alinhamento ali, né, de pontas e restabelece-se ali um padrão de crédito. Nós fizemos um estudo de 5 anos, 6 anos de realização de Feirão Limpa Nome, Daniel, e via base de dados da CDL a gente percebeu uma taxa de recorrência de entre 70% e 80% das pessoas que participam do feirão. Ou seja, todo ano eu tenho de 70% a 80% das mesmas pessoas renegociando suas dívidas ali, mostrando, entre outros aspectos, a falta realmente de habilidade, né, de conhecimento, de informação e de preparo mesmo para lidar com o endividamento, com o dinheiro e por aí vai. Isso na verdade, isso confirmou uma hipótese que a gente tinha lá, né, como pesquisador, de que havia necessidade de formar também, de entregar, além da oportunidade de negociar, de entregar conteúdo. E aí, o Feirão Limpa Nome passou a ter um novo formato. O cliente só poderia sentar na mesa com o seu credor se ele fosse submetido a 20 horas mínimas ali de educação financeira, para que ele entendesse o que é que está acontecendo na vida dele. Sensacional. Aí veio a pandemia. E aí esse projeto não descontinuou. E aí a gente estava muito ansioso para ver o resultado disso no ano seguinte, né, para medir isso. Né, a gente rodou durante um ano. Né, de fato, as pessoas que iam para o Feirão Limpa Nome tinham que passar por esse momento de educação financeira. Para o ano seguinte a gente fazer a nova gestão do indicador e acabou não acontecendo por conta da pandemia. Mas vamos ver se a gente recompõe. Mas claramente, né, como pesquisador, a gente identificou ali uma deficiência e aí eu trago para você, passa a bola para você. Como é que a gente recupera, Daniel, o ensino fundamental e o ensino médio não contemplando princípios de educação financeira, tendo que fazer tudo isso quando o cara já é um adulto, endividado e com uma série de outras demandas para atender e ele não foi formado para aquilo, né? Porque a gente discute muito sobre a educação financeira no ensino básico, né, como um dos pilares da formação da cidadania, mas isso é para a nova geração. E para quem não teve, né, essa oportunidade? É um desafio grande, né, porque nós temos uma geração inteira que não passou por esse momento de formação em educação financeira, precisa também ser trabalhado, porque é cidadão, está consumindo, precisa de crédito. Então é um desafio grande que a gente tem em mãos aí, né? Professor Randall, o meu comentário ao seu questionamento anterior talvez fosse mais adequado nesse momento com o ponto que você colocou agora, né? Então, já que eu falei detalhadamente, eu não vou me estender muito, mas eu acho que isso é um papel do mercado financeiro. Como ator desse processo. Então, assim, eu repito, eu vou dar qual é o meu sonho. O meu sonho é que o mercado financeiro ensine as pessoas a lidar com dinheiro e com crédito. Eu acho que os bancos, eu não vejo os bancos fazendo isso. Eu não vejo os grandes players do mercado financeiro falando de educação financeira. Eu vejo o mercado financeiro endividando as pessoas. Eu não vejo o mercado financeiro cuidando das pessoas no sentido psicológico e na forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Eu não vejo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que isso é uma atribuição do mercado financeiro, dos bancos, das instituições financeiras, das corretoras, das DTVMs, em ofertar, entendeu, conteúdo de educação financeira para as pessoas que já são adultas.
e que de fato não, assim... tiveram a oportunidade de construir esse. Eu acho. É uma visão interessante, Daniel. Confesso que tenho visto conteúdo falando que... Isso é uma declaração polêmica. Eu sou do mercado financeiro, eu trabalho do mercado financeiro, mas o que eu costumo falar nas minhas palestras, professor, nos meus bate-papos, em momentos como esse, internamente lá, é o seguinte: eu do mercado financeiro, estou falando de mim, certo? A cultura da M7, qual é? Minha cultura, dos meus sócios. O mercado financeiro não é produto. O mercado financeiro não é... São pessoas. Então, a gente não cuida de produto, a gente cuida de pessoas. Né? Então, assim, uma pessoa bem educada financeiramente, aquilo liberta, né? Você cria uma relação com o seu cliente longeva. Ele não está esperando aquilo. E a gente não faz para poder... É porque a gente acredita nisso, né? Então, eu acho que o mercado financeiro não é produto, não é bolsa, não é renda fixa, não é renda variável, não é derivativo. O mercado financeiro são pessoas, é psicologia. Legal então, demais. Esse é um ponto que eu vista, defendo fortemente. Mas claro que tem que ter produto no mercado financeiro, né? Mas isso aí todo mundo tem. Tá aí, né? Tá aí. E eu vou até trazer... Você entendeu o meu ponto, professor? Entendi perfeitamente e confesso que não tinha essa perspectiva. É pensar fora da caixa. Fora da caixa total. Não é produto. Entendeu? Eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas. Eu já tinha uma visão até prática nesse sentido, Daniel, quando eu comparo. E aí você inclusive me provocou aqui uma reflexão super relevante. Porque eu trago o mercado financeiro como produto. Em que sentido? Não, calma. Em que sentido? Eu compro um tênis da Nike e entro no site da Nike, a Nike me diz que aquele tênis é para correr a Pace 4. E ele me ensina a usar o produto e usar o melhor dele, da melhor forma possível. E aí eu tinha quando você me diz que o mercado financeiro precisa orientar o cliente em relação ao uso, eu acho que vai nessa linha. Né? Da mesma forma que quem tem que fazer isso, na minha opinião, é quem mexe com dinheiro. Perfeito. Quem mexe com dinheiro é o mercado financeiro, professor. Eu acho que isso é uma falha dos bancos. Perfeito. Não só dos bancos, dos players, dos grandes do ecossistema. players. Do ecossistema. Tá certo? Porque o Banco Central ele tem ali, né, de forma incipiente, porque não chega, então tem que chegar. Né? Talvez falte ao Banco Central escala, alcance, enfim. Ele faz ali uma meia-culpa, né, se apresentando como um agente protagonista desse debate. Reconhece isso e acho legal, inclusive, né, o Banco Central assumir isso, porque tem que assumir mesmo. Produz conteúdo, mas não chega onde tem que chegar. Né? E aí quando você diz que o banco que está trabalhando com o produto tem que chegar também com esse tipo de jornada, faz todo sentido. Faz todo sentido, cara. Eu tenho, assim, nós temos outras pautas aqui, mas eu passaria 2 horas aqui falando sobre isso. E aí eu vou trazer agora, né, mais uma pauta legal, que tem a ver também com isso, né? Você foi premiado, né, pelo Ecossistema XP, né, com a temática educação financeira. Né? E aí, para não perder o mote do nosso momento, né, eu queria que você falasse um pouco sobre essa premiação, como é que você foi conduzido até ao processo de avaliação, o que é que compõe, né, quem eram os demais concorrentes. Como é que foi essa premiação, essa construção, Daniel? Pois é, professor Randall, eu fiquei muito impactado com esse prêmio, tá certo? Tanto eu como todas aquelas pessoas que eu amo tanto lá da M7, os quase 80 colaboradores, irmãos, amigos, amigas, queridos, queridas lá da M7, a gente se uniu muito nessas semanas que antecederam a divulgação dos vencedores. E eu confesso a você, professor, que eu recebi assim, esse prêmio com muita humildade e alegria. Com muita alegria e humildade, né? Na verdade, é um prêmio que ele tem anualmente
ele é concedido pelo Instituto XP. O Instituto XP é o braço de ações sociais da XP, que é o maior incentivador de educação financeira do Brasil, que é o Instituto XP. Né? E aí, todo ano tem esse prêmio. Esse ano teve uma cerimônia linda lá em São Paulo, no Instituto Tomi Otaki, lá em São Paulo. E esse prêmio ele tem 8 categorias: professor, aluno, influenciadores digitais, é uma área muito de educação. E esse ano, pela primeira vez, o Instituto XP, que é o braço de ações sociais da XP, criou uma categoria especial, que é uma categoria exatamente para reconhecer, né, pessoas que trabalham com a educação financeira dentro do ecossistema da XP. Né? Então, tudo que vai à XP, toda a operação B2B da XP, os escritórios, toda a operação B2C da XP, empresas que a XP é sócia, que são sócias da XP. Então, é um universo de milhares de pessoas que teve um corpo de jurados muito qualificado a nível nacional. Então é um prêmio Brasil, né? É um prêmio nacional, é um prêmio a nível nacional. E aí você teve um corpo de jurados muito qualificados. Teve o Thiago Nigro, o Primo, né? Teve o Thiago Godoy, que é o papai financeiro, que eu amanhã vou estar em São Paulo com ele, que ele vai lançar um livro em São Paulo de educação financeira. Vou estar com ele amanhã, dia 12, não sei quando é que vai ao ar aqui, perdão. Dia 12, hoje é dia 11 de abril, né? Então dia 12 de abril, lá no Iguatemi, em São Paulo, eu vou lá prestigiar o Thiago Godoy, papai financeiro. O Thiago era um dos jurados, a Natália Arcuri. Eu, inclusive, até vi um programa seu, vamos já entrar nessa parte, com o papai financeiro. Exatamente. A gente é próximo, eu gosto muito dele, ele é um cara que eu acompanho muito. E aí, essa galera escolheu 3 finalistas dentro da categoria Ecossistema XP. Eu, aqui do Nordeste, o único aqui do Nordeste, e 2 meninas que fazem um trabalho belíssimo lá em São Paulo. 2 paulistas do interior de São Paulo. Né? E aí foi para votação popular esse negócio. Foi para votação popular. E a divulgação dos vencedores foi no dia 22 de março, lá em São Paulo. Recebi o link, inclusive, no grupo do IBF, tá? Pois é, rapaz. O link chegou lá. Pois é, foi muito legal, professor Randall, porque eu percebi um engajamento espontâneo que me emocionou, cara. Então, assim, muitas pessoas... Porque tinha um link de votação, né? Eu mesmo divulguei em alguns grupos pessoais lá o link. E isso meio que viralizou. E você acredita que eu tive quase 20 mil votos? Massa, velho. É muita coisa, né? Então, muita gente lá no nosso escritório ficou com tendinite no dedo de tanto votar, porque podia votar mais de uma vez. Então, foi uma coisa muito legal, uma coisa que deu muita visibilidade aqui para o nosso estado, aqui para o Nordeste. E foi uma coisa que... E é muito prazeroso, professor, quando a gente junta... O meu prazer maior nisso é quando você junta um propósito que eu tenho de educação financeira, um propósito muito firme, você junta um propósito à sua operação. Né? E o que é que eles reconheceram? Eles reconheceram exatamente a nossa plataforma de tecnologia, que oferta educação financeira gratuita, impactou quase 250 mil pessoas no ano passado, que é esse aquário que eu citei há pouco do consignado, das pessoas físicas. Né? Eu tenho um programa, né, no Sistema Jogador de Comunicação, TV e rádio, a Tribuna Band News FM 101,7 e a TV Jangadeiro, SBT. Né? E aí o meu programa eu faço por propósito também, a gente leva conteúdos de empreendedorismo, história de sucesso. O Papai Financeiro teve lá há 1 mês e meio, 2 meses atrás.
No mês de março você deu ênfase à mulher, no né? mês de março foi um mês vários... eu tenho uma pauta feminina fixa uma vez por mês. Uma vez por mês eu estou sempre com a Renata Paula Santiago, Sim. que foi a primeira mulher presidente do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças aqui do Ceará. Ela saiu agora, entrou o Ives Castelo Branco, que é um cara ótimo, que eu entrevistei semana passada. Semana passada, acompanhei o programa. Então eu estou sempre com a Renata Paula, que é uma grande líder, classista, né, feminina. Então eu sempre estou com a Renata e mais uma mulher, uma vez por mês, falando de pautas femininas. Eu adoro a pauta feminina, adoro. Sou muito fã das mulheres, né? Gosto muito desse assunto. Capacidade que as mulheres têm de administrar ali todo o contexto. Sensacional. Então, toda essa ação de oferta de conteúdo, tanto lá na Jangadeiro como dentro da nossa operação, juntando a operação com esse propósito de educação financeira, foi reconhecido pelo Instituto XP, né? Que é o braço de ações sociais da XP, Legal. Professor, que eu repito, é o maior incentivador de educação financeira do Brasil. Então, foi um negócio muito legal que eu sou apenas um participante, né? Você tem os idealizadores disso, que são os meus sócios, as pessoas que trabalham lá na M7, que conduzem esse projeto, né? Então, assim, talvez como eu eventualmente apareça mais, faça um trabalho institucional mais focado, mas eu me senti lá como representando todas essas pessoas da M7, queria deixar isso muito claro. Legal, cara. Parabéns, né? Foi bacana, né? E eu vou te falar, Daniel, eu me sinto representado. Foi legal, né? Eu acho que tem muito desse tom, quando você traz aí, né, que é um dos, um dos participantes de todo o processo, eu te confesso que me sinto muito bem representado. Pois eu às vezes falando sobre o prêmio, na emoção e a conversa muito dinâmica, eu esqueço de dizer, ainda bem que aqui eu não estou esquecendo. Porque você não pode deixar de dar o mérito. Lá na M7, professor Randall, ninguém faz nada sozinho. A gente estuda nos cursos de administração, tá lá, trabalha em equipe, é verdade. Né? Você tem que ter uma cultura... A engrenagem ali claro, tem que estar bem Claro, eu tenho alinhada. Pessoas que pensam diferente de mim. Você enriquece o discurso, enriquece o bom debate. Né? E aí você, com contrários, opiniões contrárias, diversas, você constrói algo grande. Né? E eu queria reforçar isso. Na M7 ninguém faz nada sozinho. O melhor desse prêmio foi a forma como as 80 pessoas lá da M7, como essas pessoas se integraram. Eu comecei a me relacionar com mais gente, que às vezes você fica ali meio enclausurado, apegado à sua rotina. Hoje eu estou circulando mais, e eu adoro fazer isso. Então, na verdade, eu queria muito trazer para dar para eles esse prêmio, entendeu? Esse prêmio é deles. Legal. Né? Então, eu sou uma parte de um todo. Eu queria dar muita ênfase nisso. Isso é muito marcante, né? Esse momento. E aí, assim, você trouxe, Daniel, aí mais uma pauta, né? A questão do programa Inovação em Negócios, né? Do Sistema Jangadeiro. E aí também quero entender um pouco melhor como é que esse programa foi construído, quais os objetivos, né? Como é que você enxerga, né? Hoje você está do lado de lá, né? Do microfone. Né? Você tem, semanalmente, apresenta um programa inclusive que eu acompanho. Muito obrigado, professor. De excelente conteúdo, inclusive. É leve, né? É bacana. É bem leve, tranquilo. É o que eu tento falar também para os meus alunos de finanças, né? Finanças não precisa ser esse papo pesado, né? Você consegue falar de finanças de uma forma leve, como você conduz o programa e eu tenho boas referências, inclusive, que eu pesco dali. Né, para conversar com os meninos em sala de aula. E aí eu queria compartilhar, né, com esses nossos alunos como é que foi a construção desse projeto, né, há quanto tempo você está no ar, né, quais os objetivos e onde é que você quer chegar, né, com inovação em negócios. Professor Randall, eu não sou jornalista, as pessoas não acreditam em mim, mas para mim é sempre muito desconfortável. Fone, microfone, essas luzes aqui, para mim é sempre uma coisa desconfortável. Mas a gente se acostuma e conduz, né, com certo conforto, né, essa situação. Né? É desconfortável, mas você aprende a conduzir
de uma forma confortável aquele desconforto, né? Perdão pelo trocadilho, a brincadeira. Eu sempre foquei muito no meu cliente. Volto para aquela nossa conversa, tá? O meu foco é sempre o cliente. E dentro desse foco, professor, desde a época do banco, eu treinei lá, eu sempre tive uma vontade muito grande que o meu cliente entendesse as coisas, né? Eu só fui compreender isso e linkar com a educação agora, recente. Mas eu sempre tive na minha cabeça um desejo que o meu cliente entendesse. Então, assim, eu não queria só fazer um negócio, atendê-lo em alguma demanda eventual. Eu queria me diferenciar de alguma forma. Porque esse atendimento, todo mundo faz. E eu queria que o meu cliente tivesse uma experiência melhor. E me dava muito prazer pessoal quando o meu cliente ele entendia aquilo que ele estava fazendo. Isso parece uma coisa muito óbvia, professor, e muito elementar, mas às vezes atendimentos a clientes de um modo geral são feitos e o cara não está entendendo nada que está fazendo. Ele confia, faz e pronto. E eu sempre me preocupei que ele entendesse tudo aquilo que estava acontecendo e tal. Quando foi na pandemia, isso aí é uma coisa muito forte, sempre foi muito forte em mim. Quando começou a pandemia, março de 2020, eu fiquei muito incomodado naquele momento com informações desencontradas, fake news, e as pessoas depressivas em casa, todo mundo parado em casa, e você abria a internet, informações terríveis, desencontradas, muita gente falando, ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo. E aí eu dou um mérito muito grande à XP, nesse caso. Algumas pessoas da XP me ligaram pedindo para mim fazer lives. Lembra das lives? Sim, no começo da pandemia? Sim. Eu não sei se vocês perceberam aqui, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de dicção. E eu falava, amigo, é o seguinte, outra coisa, eu sou muito discreto, né? Lida com muito investidor grande, muitas relações institucionais. Eu falei, cara, é o seguinte, isso vai quebrar os meus sigilos, eu não posso me expor dessa forma. E outra coisa, às vezes eu gaguejo. Simples assim, gaguejo. Como é que... Aí falaram assim, foi o seguinte, você faz uma live comigo, você faz uma live privada para os seus clientes ali, uma coisa faz com o gestor, traz um economista, chefe aqui. A gente precisa explicar para as pessoas o que está acontecendo. Aí aquilo ali me pegou. Aí eu comecei aquele Zoom lá, a gente gerava o link, convidava algumas pessoas, chamei um, chamei outro. E as pessoas tinham prazer em explicar para as outras, né? E viralizou muito os links. Nas primeiras flexibilizações em final de 2020, eu tenho muita amizade com as pessoas lá do Sistema Jangadeiro, o Ciro Tomás, que é o head lá do Sistema Jangadeiro, um grande amigo meu, né? Os acionistas lá são próximos e tal. Dandan, a gente tem que trazer as tuas lives agora para o programa aqui. É a mesma conversa, zero possibilidade, aquilo ali era uma coisa privada, no meu ambiente ali, nos meus clientes. Aí a mesma conversa, eu às vezes gaguejo, como é que eu vou, né? Isso aqui não dá certo não. Aí o que me pegou, professor, mesma conversa. Rapaz, a gente tem que ampliar para as pessoas essa questão da informação. Aí, bora fazer o seguinte, eu quero 6 meses. Tem um piloto aqui de 6 meses. Aí eu pensando, né? 6 meses, né? São 24 semanas, né? Rapaz, eu arrumo aqui 24 amigos para ir lá conversar comigo sobre o mercado e tal. E o impacto disso, professor, é muito grande. Então eu estou lá há 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora no final do ano, novembro.
E olha que maravilha que você falou para mim. Poxa, eu tenho muito respeito e carinho e admiração por professores e professoras, né? Então eu estou aqui com um professor da Unicristo, curso de administração, dizendo que assiste o programa e pega algumas coisas e coloca para vocês aí, para a juventude, né? Quem leva a educação financeira não sou eu não sou professor, eu sou do mercado financeiro. Pasme, eu começo o programa doido que acabe. Eu estudo tanta pauta, professor, que você não faz ideia, com medo que não tem assunto até hoje. Eu estudo, então eu gosto de estudar, então eu estudo muita pauta. Então pode ficar ali 2 horas que eu tenho pauta ali. Então para mim é desconfortável. Então eu lido com esse desconforto com muito estudo de pauta para aquele programa específico. Mas quem está levando o conteúdo não sou eu não sou professor, eu não tenho habilidade, eu não... Agora, eu busco ser um instrumento que através do meu convidado eu tente impactar as pessoas, né? Então a gente fala de pauta feminina, eu adoro pauta feminina, eu estou muito apaixonado por esse tema, estou com vários cases aí de empreendedorismo feminino nesse momento para poder levar para o programa. E é assim, foi assim que começou. E onde quer chegar? Essa é a pergunta. Professor Randall, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu não penso muito no resultado, né? Tanto no meu trabalho, como assessor de investimento, como na minha empresa. O resultado, claro que a gente tem uma certa ansiedade por ele, um anseio pelo resultado, mas o resultado ele não me move. O que é que me move? É que eu faça tudo, professor. Mas o tudo não é modo de dizer não, é tudo mesmo. Claro que dentro dos limites éticos, morais, né? Mas que eu faça tudo para que eu tenha o resultado que eu quero. Porque se o resultado não vem e você pensa assim, rapaz, eu poderia ter me esforçado mais, aquilo dói. Se eu tivesse feito aquilo ali, que eu me lembrei, mas eu tive preguiça, aí aquilo é para matar. Então, assim, o que é que eu procuro fazer? Eu não sei aonde vai dar, não é o que eu faço da vida, mas eu quero cada vez mais e mais impactar mais pessoas através do meu convidado, não por mim, pelo meu convidado. Então, assim, e eu faço tudo para que seja o melhor conteúdo possível, eu que faço os convites, eu que estruturo a pauta. Então é tudo comigo, porque eu tenho um compromisso muito grande com pauta e com conteúdo, né? Então eu não sei aonde vai dar, sinceramente, eu tenho um desejo de impactar cada vez mais pessoas, é o que me move, é o meu propósito, né? Eu não vivo disso, mas realmente, voltando para a questão do resultado, eu me esforço muito, em demasia, eu trabalho 12 horas por dia, né, para que o resultado venha. Mas se ele não vier, não tem problema nenhum. A gente faz o que pode e até o que não pode, né? Então, assim, eu sou movido pelo trabalho e não pelo resultado. Ficou, né? Não, deu para... Deu. E assim, só reafirmo, né, a ideia de que tem impactado de uma forma relevante. Pois né? Sim, tenho ótimas referências e aí fui constatar de fato, né, e acompanho desde então o programa. Muito obrigado, estou super feliz aí, né? É muito leve assim o programa, eu busco não, porque às vezes o âncora ele interrompe muito o convidado, né? E eu quero aprender com o convidado, né? E eu uso muito o programa para me estudar. Aí sim, é verdade. Entendeu? Então, eu sou um consumidor daquele conteúdo atrás das câmeras, né? Das câmeras. Legal. Porque eu estudo muito cada conteúdo, cada pauta, então é muito bom para mim. Até para aproveitar melhor, né? Ali o convidado, enfim, para aí não debater. Tem nenhum ponto ruim, né, professor? Porque eu aprendo pra caramba, quanto mais eu tiver... Porque quando é mercado financeiro, economia, administração, é uma pauta que eu tenho mais conforto. Mas às vezes é uma pauta que eu não tenho, né, nenhum tipo de conhecimento. Então eu me debruço, eu estudo muito. E esse conhecimento
torna mais qualitativa aquela oferta de conteúdo sob a ótica do consumidor final, né? Legal. Que está ali. Né? Legal. Então é mais ou menos isso a história do programa. Pessoal, você que está nos acompanhando, esse é o podcast Gestão na Prática, né? Hoje com o convidado Daniel Demétrio, né? Executivo da M7 Investimentos, né? E âncora do programa Inovação e Negócios da Jangadeiro. Daniel, a gente chegou aqui num momento onde eu abri uma caixinha de perguntas para os nossos alunos, né? E aí teve professor que perguntou, teve aluno que perguntou, foi uma festa aqui. Coisa boa. Não vai dar para fazer todas as perguntas, eu vou te mandar algumas perguntas depois para você dar uma olhada, tá? Ótimo. A turma das minhas disciplinas de finanças aqui curtiram aqui a ideia da caixinha de perguntas. Que legal. Bom, vou passar para a professora Camila, né? A professora Camila Cruz, nossa professora. Ela tem um trabalho interessantíssimo de sucessão familiar. Sensacional. Ela tem uma empresa de consultoria nessa área. E ela vai nessa linha, né? Como falar de finanças na sucessão. Né? Como é que você comentou que a M7 tem, né? Um braço ali de gestão patrimonial. Não sei se entra nessa questão da sucessão. Né? Mas como é que vocês lidam com isso? Né, com esse tipo de demanda quando o cliente está envolvido ali, por exemplo, numa sucessão familiar ou preparando. Né, vocês têm algum formato que atendam esse tipo de demanda de sucessão familiar e mercado financeiro? Professora Camila, prazer, né? Obrigado aí pela interação. Tema da mais absoluta relevância. Inclusive eu já entrevistei algumas pessoas para falar sobre esse tema específico, né? A gente não faz uma consultoria direta, né, para fazer essas... Porque você tem consultorias focadas como a dela, por exemplo, né, que eu até gostaria de conhecer mais a fundo o trabalho um dia, porque você tem consultorias focadas na questão operacional de empresas familiares, né? Não é o nosso caso. A gente, nesse nosso trabalho de organização patrimonial, a gente conduz sempre com advogados da família, sempre com empresas de consultoria em sucessão e organização familiar. Então, assim, o nosso trabalho é que a grande maioria das pessoas, elas não tem noção disso. Porque a gente, de um modo geral, a gente fica muito atento ao dia a dia. Então a gente procura, como M7, levar situações que às vezes as famílias, os clientes não estão nem se lembrando que existe aquilo. Então a gente, que são assuntos sensíveis, são temas sensíveis, né? A gente espera a hora de colocar, mas a gente pergunta, olha, como é que está a tua sucessão familiar, como é que está a tua governança familiar, pacto familiar, como é que é essa interação? Então a gente trabalha muito isso, mas não de forma direta. Eu não atuo em cima disso. Em alguns casos pontuais, sim, né, que são pessoas mais próximas, clientes mais próximos, mas a gente conduz muito trabalho com relação a isso, questão de governança familiar e sucessão familiar, de empresa familiar. Então é um tema muito importante, muito importante. Legal. O Levi, né, meu aluno aqui de finanças, ele foi na linha da educação financeira. Né? Ele pergunta da importância da educação financeira na educação básica, algo que a gente até comentou aqui. Né? Como é que você enxerga essa trajetória? Né? Se o Brasil está preparado para falar sobre a educação financeira na educação básica? Claro que está, né, Daniel? Levi, obrigado pela tua interação, prazer falar contigo. Antes de ir direto aqui no ponto, sobre a tua pergunta específica, Levi, quando a gente fala em educação financeira, as pessoas são tentadas a pensar em produto. A educação financeira é um CDB, é um título público, é uma bolsa de valores. Tá? A educação financeira nada mais simples assim, é a forma com que as pessoas se relacionam com o dinheiro. É isso. E o impacto social disso, professor, é absurdo. É absurdo. É absolutamente comprovado, o próprio Thiago Godoy, Papai Financeiro, tem grandes estudos sobre isso, está lançando o livro dele amanhã. Eu até indico muito esse livro aqui para vocês. Thiago Godoy, TH.
Vamos colocar Papai Financeiro. na descrição do nosso material de hoje. É sensacional, já tem as pré-vendas aí, é um livro que fala sobre isso, é sensacional o livro do Thiago. E o que é que acontece? Isso é comprovado que um dos grandes motivos de inquietação das pessoas, uma das maiores fontes de preocupação, de inquietação das pessoas são com questões relacionadas ao dinheiro. Ponto. Ansiedade, estresse, tá certo? Violência doméstica. Autoestima baixíssima. Violência doméstica. Menos de 3% da população brasileira sabe que são juros compostos. Né? Acho que 8 ou 9 em cada 10 pessoas se sentem desconfortáveis com suas finanças pessoais. Professor, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Né? Porque as pessoas pensam assim, eu não tenho dinheiro para investir, para que eu quero saber de educação financeira se eu não tenho dinheiro para investir? Né? Questão do consumo por impulso, isso é seríssimo. Né? Consumo por impulso, que é uma das maiores fontes de desorganização financeira, é o consumo por impulso. O endividamento das famílias tem muito disso, né? Tem muito disso. Essa desorganização financeira, uma das principais fontes é o consumo por impulso. Né? Será que você precisa comprar aquilo naquela hora? Né? Você não está comprando por corda de alguém, por um amigo ou amiga que está ali. Né? O nível de endividamento do jovem é altíssimo hoje, pasme, altíssimo. Jovens, que às vezes não tem nem renda, mas sim, né, se endividam, né, com amigos, outros cartão de crédito, enfim. Então, a educação financeira é a minha paixão, é o meu propósito. Né? Existe, Levi, de fato, um tabu. Existe um tabu. Não é comum que os pais falem isso com os filhos, não é comum, não é... Né? E não é transferindo totalmente para a escola essa responsabilidade que a coisa se resolve. Pois né? eu acho que a escola já deu até um grande passo, que já está na grade curricular sim. das escolas particulares. Inicialmente como projetos, né? Agora já entra como uma disciplina. A minha filha, ela faz o segundo ano, ela está estudando, né? Pós-pandemia, educação financeira. Mas exatamente, ela estuda pela manhã, é uma aula à tarde, né? Tem um projeto. Mas assim, é um avanço, sem dúvida, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Então eu acho que são as escolas, eu acho que tem que ter um poder público agindo em cima disso. E quem lida com o dinheiro é o mercado financeiro. Eu acho que o mercado financeiro tem que fazer isso, os bancos têm que fazer isso. E eu acho que os bancos estão mais preocupados em fazer as pessoas se endividarem e não lidar de uma forma saudável com o crédito. Então, eu tenho isso muito fortemente na minha cabeça. E a educação financeira, eu queria, só para terminar esse ponto, para não ser muito prolixo, o impacto social de uma boa e adequada educação financeira é enorme. Enorme. Você diminui violência doméstica, nível de ansiedade, depressão, né? Lidar com o seu dinheiro de uma forma saudável, o impacto nas famílias é absurdo. Então vai muito além de produto, é uma coisa psicológica, é uma coisa, né, de autoestima, como você falou. A educação financeira liberta. Esse é o podcast Gestão na Prática, né, do curso de administração do Centro Universitário Cristos, hoje recebendo Daniel Demétrio, né, executivo da M7 Investimentos, trazendo aqui um pouco da sua trajetória como empreendedor e a sua grande paixão por educação financeira, né, trazendo aqui, contribuindo aqui com a gente, compartilhando com a gente, né, toda a sua habilidade aqui em conduzir a pauta de educação financeira. Mais uma última pergunta, Daniel, aqui para a gente seguir para a pauta final. O Silvan Aguiar, também nosso aluno aqui ele é meu aluno também na disciplina de finanças. Ele aproveitou aqui para falar sobre a finanças empresariais, né? O conhecimento em finanças para o empreendedor. Que habilidades o empreendedor precisa ter para lidar bem com as finanças do seu negócio. Legal, aqui ele está pensando em alguma coisa, viu, Daniel? Pois quando a gente fala em empreendedorismo, né, é uma coisa muito interessante, né? Porque, assim, o que é que ocorre?
o empreendedor, ele tem uma cabeça... Quem é essa persona, né? É claro que você tem vieses de um lado, de outro, mas o empreendedor é um cara que ele tem a ideia, ele tem a visão do negócio, a oportunidade. E algumas vezes, em muitos casos, o empreendedor ele não tem o skill, né? A habilidade financeira, no caso aí do Silvano, o ponto aí dele, né? De finanças corporativas, né? Né? Então, assim, eu gosto muito, sabe, Silvano? Assim, eu não gosto de desprezar o óbvio. Às vezes as minhas respostas parecem ser muito óbvias e elementares. Mas eu sou muito a favor do estudo. Eu acho que com o estudo e a dedicação você consegue tudo. Então, na tua pergunta específica, Silvano, de finanças corporativas, finanças, né, para tocar um negócio, eu aconselho o estudo, né? Eu acho que é mais difícil, eu acho que você tem podcasts, você tem ofertas de conteúdo, mas é mais difícil você querer ser um empreendedor, né? Eu acho que porque eu acho que você nasce muito com aquilo, a questão de montar um negócio, né? Eu não me considero um empreendedor. Eu sou mais eu me considero um executivo. O meu lado de empreendedorismo eu devo muito aos meus sócios, ao Misato Fujita, que fundou a empresa comigo. Então ele é um grande líder, uma grande referência para mim. Eu acho que essa questão empreendedora é muito dele. Eu me coloco mais não como empreendedor, eu me coloco mais como executivo, né? Então um skill do empreendedor é algo mais difícil de você assumir, porque eu acho que tem muito a ver com o temperamento da pessoa. Mas nada que você não possa estimular e incrementar dentro do seu ser, né? Agora, com relação a habilidades, eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um certo desconforto com situações técnicas, né? Eu tenho um certo desconforto, não é o meu ponto forte. E como é que eu fiz? Eu enfrentei de cara. Eu fiz um MBA pela GV, de gestão financeira, controladoria e auditoria. Né? Então é muito técnico, nem é muito a minha área, mas eu queria estudar exatamente esse ponto que você falou. E aí eu estudava mais do que a média da minha turma, né? Porque eu tinha mais dificuldade. Então eu acho que enfrentar de frente é boa, né? Porque não pode enfrentar de costas, né? Não dá. Eu acho que é enfrentar mesmo, de peito aberto, Silvano, uma eventual deficiência que todos nós temos, ninguém é perfeito, né? Aí vem a questão também do autoconhecimento. O que eu sou bom e o que eu não sou tão bom assim. O que é que eu faço direito, o que é que eu não faço? Então eu acho que na vida a gente nunca para de estudar, né? A gente estuda a vida inteira para ser melhor nos seus pontos positivos, né? E amenizar os pontos que você não é tão bom. Então, assim, finanças corporativas, estudo, dedicação, enfim, parece óbvio, né? Mas... Não, mas faz muito sentido, Daniel, porque o Sebrae, durante muito tempo, né, compartilha... O Sebrae tem uns conteúdos bem legais, né? E eu vou mais além. O Sebrae sempre compartilha, né, os desafios do empreendedorismo, né? E aí vinha lá uma das pautas do Sebrae, que era a gestão financeira como um grande desafio para o empreendedorismo. E a gente sempre teve, que eu digo a sociedade, né, em geral, sempre teve uma visão talvez distorcida desse dado. Quando o Sebrae diz que a gestão financeira é um desafio para o empreendedorismo, não é a ausência de recurso, é a ausência de repertório, de saber o que fazer com o recurso, seja ele muito ou pouco. Se não houver um planejamento adequado, seja o dinheiro muito ou pouco, ele vai ser mal usado, né? E aí, depois de algum tempo de amadurecimento de ideias, de entender melhor aquele dado, eu percebi que o Sebrae queria muito mais direcionar para o entendimento, para o estudo, como você está dizendo aí, né, do que necessariamente a volume. Não é questão de volume, muito ou pouco dinheiro para empreender. E sim saber o que fazer com aquele muito ou pouco que você tem. Aí entra muita questão do crédito, né? Questão do crédito, porque às vezes você tem uma ideia, mas não tem dinheiro. Aí tem o crédito, você tem as possibilidades de acesso a um crédito viável.
Você tem muitos organismos, não é uma coisa fácil no Brasil, tudo é muito burocrático, ok? Mas você tem possibilidades aí de acesso a crédito viável. Né? Então é a história de você enfrentar essa situação. Né? E aí é uma educação financeira, mas aí no caso do Silvan é uma educação financeira corporativa. Né? Tem um direcionamento ali um pouco diferente. Né? Que não é uma educação financeira para as famílias, e sim para as empresas. Então tem muito conteúdo bacana, tem muita oferta de curso bacana, palestras. Então assim, eu acho que a gente nunca deve... É um autoconhecimento para você melhorar os pontos que você já é bom e tentar amenizar e evoluir nos pontos que a gente não é tão bom. Perfeito, super dica aí do nosso convidado de hoje, Daniel Demetrio, executivo da M7 Investimentos. Daniel, chegando agora na reta final, né, do nosso episódio de hoje, queria que você deixasse aqui para os nossos alunos de administração, né, uma dica importante para quem está no curso, né, quem está aí hoje nosso aluno do curso de administração e quer se aproximar mais desse universo das finanças. Né? Que dica você deixa, a dica de ouro para o aluno da administração que quer se aproximar mais do universo financeiro? Professor Randall, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui nessa minha casa. O Cristos é a minha casa. Cara, o conselho que eu dou assim é intensidade. Tá? Eu acho que por mais brilhante que as pessoas eventualmente sejam, se essa pessoa não tiver vontade, né, muito foco, muita determinação, dentro de uma rotina pessoal organizada, porque não adianta você ter um foco e uma determinação se você despende a energia de uma forma equivocada. Né? Então eu acho que uma organização de agenda, uma priorização do que de fato é importante. É muita cultura Bernardinho do vôlei, né? Ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. Às vezes é melhor um cara determinado, focado, um cara que treina, do que um cara brilhante, mas com intensidade baixa. Então, assim, o mercado está muito desafiador, o mercado exige muita cautela, muita parcimônia. Eu dou uma dica para que a galera estude psicologia. Inteligência emocional aí nesse mundo de hoje, ainda né? Bem que eu me lembrei disso agora, porque é uma coisa muito forte dentro de mim. Eu acho que nesse momento a gente ter equilíbrio emocional é muito grande, é muito importante. O Prêmio Nobel de Economia de 2002 é um psicólogo, Daniel Kahneman. Né? Ele estudou os vieses comportamentais que aumentam muito o risco na tomada de decisões. Então, psicologia mesmo para estudar finanças. Né? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos, todos nós temos um coração, né? E todos nós temos vieses comportamentais que impede a gente, aumenta o risco de eu tomar de decisão, digamos assim. Então eu acho que focar em inteligência emocional com muito foco, de um modo muito organizado e com muita intensidade, né? Então eu acho que é fundamentalmente isso. Eu espero ter contribuído aqui de alguma forma, sei lá, um bate-papo. Não acho que eu tenho muito a acrescentar para vocês, é mais uma história pessoal. A história da comunicação é por puro propósito. E para terminar, professor, não me leve a mal, eu acho que todos nós, como empresas, como pessoas físicas, profissionais liberais, todos nós devemos agregar algo à sociedade a qual estamos inseridos. Né? Todos nós. Então eu procuro fazer isso. Depois de velho, descobri a educação financeira, e eu acho que cada um de nós, vocês, a gente procura alguma coisa. A gente tem uma simples coleta seletiva de lixo em casa, de resíduo, já está valendo. Se todo mundo fizer um pouquinho desse, já vai melhorar muito. Então eu acho que a tese e esse dia aí é fundamental
A gente tem que agregar algo à sociedade que a gente está inserido. E é isso, professor. Eu acho que é fundamentalmente isso. E mais uma vez, explicitar o meu enorme prazer de estar aqui batendo esse papo contigo. Bom, eu que agradeço, Daniel, né, a disponibilidade, a agenda e principalmente o conteúdo, cara. Foi sem dúvida, né, um dos nossos episódios onde você trouxe aqui coração, trouxe paixão aqui na tua entrega. É perceptível aí realmente a paixão, a afetividade com que você traz aqui todo esse conteúdo. Parabéns, né, por esses anos aí de construção do profissional que você se tornou e pelo trabalho que tem sido feito, reconhecido esse ano, né, através da premiação. E obrigado realmente por ter aceito o convite. E aí a gente chega ao final, né, dessa edição do podcast Gestão na Prática, né, o podcast do curso de administração do Centro Universitário Cristos, né, que traz aqui, né, como principal proposta essa aproximação real entre o curso de administração e o mercado, né, agregando assim, né, na formação dos nossos alunos do curso de administração e de toda a comunidade, né, que está aqui presente no nosso contexto. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.